Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e, para tanto, vamos trazer para vocês que mais uma empresa que teve seu balanço divulgado agora nessa semana, o balanço do terceiro trimestre de 2023. E essa empresa também é uma empresa do setor de varejo, varejo que vem apanhando bastante aí desde 2022 praticamente, enfim, da época da pandemia, enfim, é um setor que vem sofrendo bastante. E vamos entender o que vem acontecendo com essa empresa até agora, o terceiro trimestre de 2023. Estamos falando aqui do Grupo Casas Bahia. O Grupo Casas Bahia, que já foi Casas Bahia, que já foi Via Varejo, já foi Via e agora é Grupo Casas Bahia. Então todas essas trocas de nome que vieram ocorrendo ao longo da sua existência aí, a gente vai retratar para vocês. Até porque o Grupo Casas Bahia foi uma indicação de um dos nossos inscritos, do meu amigo Pedro Henrique, a quem eu agradeço imensamente a sua participação. Um prazer poder lhe atender, Pedro. Apareça sempre, seja bem-vindo. E também é um prazer poder atender a todos vocês. E para tanto é fácil, basta mandar uma mensagem aqui, manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. As Casas Bahia, que a gente já retratou anteriormente, que inclusive temos a história contada em vídeos anteriores, mas essa aqui eu faço questão de recontar a história até para você entender, né, todo esse contexto do que vem acontecendo com a empresa. E naturalmente que tudo também que vem acontecendo com a empresa acaba também se retratando nos números que a empresa apresenta. Mas vamos lá então começar lá pelo ano de 1952, quando Samuel Klein, imigrante polonês, vem para o Brasil tentar a vida, fugindo lá da Segunda Guerra Mundial, de campos de concentração, e aí ele vem aqui para o Brasil tentar a vida. E aí se estabelece ali em São Paulo. Primeiro, para começar a viver ali em São Paulo, começar do zero aqui uma vida no Brasil, ele começa a trabalhar de mascate, né? O mascate é aquele vendedor de porta em porta, e daí na sequência ele compra uma charrete, e daí nessa charrete enche ali de produtos, sai vendendo de porta em porta, aí vai até uma determinada localidade, chega lá, compra produtos lá, bota na charrete, vem vendendo de porta em porta, e assim começa a vida do Samuel Klein, né? Um vendedor de porta em porta chamado na época de mascate. Até que daí no ano de 1957, ele abre a sua primeira loja em São Caetano do Sul, em São Paulo. E essa loja, também pelo público que ele atendia, que a maioria era nordestino, em homenagem ao seu público, ele coloca o nome dessa empresa de Casas Bahia. E a partir dali, então, começa com as Casas Bahia, na sequência vai abrindo outras lojas e vai se espalhando ali pelo estado de São Paulo. Até que chega no ano de 1993, começa a sua expansão para fora do estado de São Paulo. E aí começa uma série de aberturas de lojas pelo Brasil inteiro. No ano de 2005, a empresa já contava com 23 milhões de clientes cadastrados. Olha só, lá em 2005, 23 milhões de clientes que já haviam feito compras nas Casas Bahia. E as Casas Bahia acabou ficando muito famosa, inclusive retratada até em música lá do grupo Mamonas Assassinas na época. Enfim, era uma empresa que estava dominando todo o setor. No ano de 2009, aí começa todas as confusões envolvendo a Casas Bahia. Primeiro, quando o Grupo Pão de Açúcar, na época ainda comandado pelo Abílio Diniz, acaba fazendo uma combinação de negócios e comprando as Casas Bahia. O Grupo Pão de Açúcar que já havia comprado a Globex, que era a detentora da Ponto Frio, e agora compra as Casas Bahia. E aí agora com o Globex, que é o Ponto Frio, e as Casas Bahia, cria uma outra empresa que é a chamada Via Varejo. Mantém as marcas, porém a empresa passa a ser Via Varejo. Só que na sequência, com a saída do Abílio Diniz do Grupo Pão de Açúcar, quem assume o comando do Grupo Pão de Açúcar é o Grupo Cassino. Né? E aí não conseguiu acertar, não conseguiu dar um destino, né, para esse braço do seu grupo ali, que era a venda de eletros nessa parte de varejo ali. E aí, com isso, a empresa foi perdendo espaço, até que chega no ano de 2019, aí quem recompra as Casas Bahia é justamente a família Klein, encabeçada principalmente pelo Michel Klein. E aí o Michel Klein recompra as Casas Bahia, passa as Casas Bahia agora, esse grupo, né, o Via Varejo, que daí virou Via, ele passa a ser agora da família Klein. E aí começa todo um processo de reestruturação. Então hoje, esse grupo Casas Bahia, ele é composto pelas Casas Bahia,
pela Ponto Frio, que virou Ponto, e por todo o braço do e-commerce também do grupo. E aí se desmembrou totalmente do grupo Pão de Açúcar e agora vem, então, numa tentativa de reencontrar o seu caminho de sucesso que já teve anteriormente com a família Klein, e agora a expectativa é que a família Klein consiga novamente recolocar as Casas Bahia no caminho que ela já vinha perseguindo lá nos anos 90 e nos anos 2000 ali, quando as Casas Bahia passou a ser a maior rede varejista aqui do Brasil. Mas para que possamos entender nos números das Casas Bahia agora, trouxe para vocês aqui os balanços desde 2018. A gente vai acompanhar desde 2018, 2019, 20, 21, 22, até agora, setembro de 2023, de tudo que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis do Grupo Casas Bahia, que na verdade só veio trocando de nome, né? Mas a empresa é a mesma. E no caso dessa empresa, eu trago aqui até uma base histórica bem maior, desde 2018. Então, para a gente poder entender o que é o Grupo Casas Bahia, o que vem acontecendo, vamos lá desde 2018. Quando a empresa era uma empresa de 24 bilhões de reais. E aí tinha aqui um capital de giro de 13 bilhões 552 milhões de reais. Em 2019, ela passa aqui encerra o ano de 2019 com 24 bilhões e 400 milhões de reais em ativo total, bens e direitos que fazem parte do seu patrimônio, e o capital de giro recua para 12 bilhões 452 milhões de reais. Já no ano de 2020, ela dá um salto, que ela vai para 33 bilhões de reais e o capital de giro pula para 19 bilhões 248 milhões de reais e fecha com uma posição de caixa de 2 bilhões 984 milhões. E nesse ano, a empresa tem aqui um contas a receber de 7 bilhões e 900, um estoque de 6 bilhões e 100. Ao entrar em 2021, 35 bilhões 340. E aí nós temos aqui o capital giro recuando para 18 bilhões 464, com uma diminuição do volume de dinheiro em caixa, que fecha em 1,781. Já o contas a receber também apresenta uma queda, fechando em 6 bilhões e 900, e o estoque que aumentou praticamente 1 bilhão de reais no ano de 2021. Já no ano de 2022, ela praticamente permanece estável, com 35 bilhões 574 milhões de ativo, tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio, e 17 bilhões 123 milhões de ativo circulante, de capital de giro. Fecha com 2 bilhões no caixa, 6 bilhões e meio em contas a receber e 5 bilhões e 500 em estoques. Já agora em setembro, 9 meses depois, a empresa reduz seu tamanho para 32 bilhões 269 milhões, com o capital de giro recuando para 13.375. O caixa também diminui para 1 bilhão 642, diminui o contas a receber para 3 bilhões e 700 e o estoque também recua para 4 bilhões 958 milhões de reais. Então, quando nós olhamos aqui só o ativo, não aparenta sem problema nenhum, né? Porque a empresa ela vem numa crescente, agora dá uma diminuída um pouquinho no ano de 2023. Vamos olhar agora o que vem acontecendo no passivo, né? Que é a parte do endividamento. O endividamento das Casas Bahia, lá no ano de 2018, era de 22 bilhões. Ela tinha um patrimônio de 24.600 e devia 22.677. Ela devia 91,9% de tudo aquilo que ela tinha, uma dívida extremamente alta. Já no ano de 2019, aí a dívida sobe para 23 bilhões 846, com 97,6% agora o tamanho da dívida da empresa. Já no ano de 2020, aqui na época da pandemia, aí o que nós temos? Nós temos agora um aumento do patrimônio líquido, um aumento aqui do capital social da empresa, e com isso a dívida, mesmo com esse crescimento de 27 bilhões para 27 bilhões, o peso da dívida cai para 81,9%. Porém, já no ano de 2021, a dívida continua subindo para 29.703 e o peso agora de 84%. Em 2022, 30 bilhões 290 é a dívida, com um peso de 85,1%, e agora a dívida recua para 27 bilhões 835. Tanto é que essa diminuição que nós vimos aqui no capital de giro, com redução de contas a receber, redução de caixa, então o que a empresa faz? Ela reduz também o seu endividamento, que agora fecha em 27 bilhões 835. Porém, o peso da dívida agora é de 86,3%.
Portanto, é uma empresa que trabalha bastante alavancada, utilizando bastante capital de terceiros. E desde aqui desse ano de 2021, aqui em 2021, ela passa a registrar dentro do seu balanço os chamados prejuízos acumulados que vieram crescendo até 2023. Vamos olhar agora os resultados produzidos pelas Casas Bahia, pelo grupo Casas Bahia, ao longo desse período. Lá em 2018, o faturamento da empresa foi de 26 bilhões 928. Em 2019, 25 bilhões e meio. No ano da pandemia, até aumentou a venda, foi para 28 bilhões 901. Já em 2021, o faturamento fecha com 30 bilhões e 900, repetindo praticamente o mesmo faturamento em 2022. E agora, em 9 meses do ano, acumula 21 bilhões de faturamento, nos dando uma projeção de um faturamento próximo de 28 bilhões para 2023. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, que é o resultado gerado pela empresa. E esse resultado, infelizmente, todos eles negativos. Em 2018, mesmo com faturamento de 26 bi, ela perdeu 291 milhões através de prejuízos que acabou tendo nesse ano. Em 2019, um prejuízo de 1 bilhão e 400. Já no ano de 2020, aí sim a empresa acaba dando lucro aqui de 1 bilhão e 4, justamente no ano da pandemia. Olha só que contradição, né? Já no ano de 2021, volta a ter prejuízo com 297 milhões, em 2022 mais um prejuízo de 342 milhões e agora até setembro mais um prejuízo de 1 bilhão 625 milhões de reais. E para podermos também entender esse prejuízo todo, nós temos que olhar aqui, ó, o custo. Imagine que cada produto que você vai comprar nas Casas Bahia é algo que você vai pagar sem, né, sem os impostos, naturalmente, custa 70,20. No ano de 2019, esse custo subiu para 71,4. Em 2020, o custo cai para 67,2. E aí o custo sobe para 69,8, 69. E esse ano vem trabalhando com custo de 72%. Portanto, tivemos aqui um aumento no custo dos produtos vendidos. Já a parte da despesa operacional, aluguel das lojas, salário, luz, água, enfim, manutenção das lojas, 27,1, 32,7, 27,2, 31,3, 27,3 e 30%. Então, de tudo aquilo que as Casas Bahia vendem, praticamente 30% é para pagar o funcionamento da loja. E o problema da empresa passa a ser esse cara aqui, ó, resultado financeiro, 4,3, 3,7, 2,4, 3,9, 7,3 e 10,8. Isso quer dizer o quê? É como se as Casas Bahia, de tudo aquilo que ela vendesse, ela pegasse 10,8% e mandasse para o banco para pagamento de juros. Então, essa despesa financeira é que está atrapalhando muito os resultados da empresa, ela levando para o prejuízo e, claro que naturalmente, com uma elevação dos custos que vem ocorrendo nesse ano de 2023. Mas aproveito também das Casas Bahia, então trago para vocês também aqui trimestre por trimestre o que vem acontecendo com as Casas Bahia. Lá no primeiro trimestre, ela teve um faturamento de 7 bilhões e 300. No segundo trimestre, 7 bilhões e 400. No terceiro trimestre, 6 bilhões e 590, fechando todo esse período aqui com faturamento de 21 bilhões e 400. E os resultados nesse ano aqui, trimestre por trimestre, foi um prejuízo de 297 milhões no primeiro trimestre, um prejuízo de 492 milhões no segundo trimestre e um prejuízo de 836 milhões no terceiro trimestre, o que levou a empresa a esse prejuízo de 1 bilhão 625 até o dia 30 de setembro. Então dá para ver aqui que o trabalho das Casas Bahia, a reestruturação da família Klein, vai ter muito trabalho lá para colocar a empresa nos trilhos novamente. Aproveitando aqui também, já trago para vocês esses índices aqui, que até nem vou colocar no gráfico, aqui já dá para mostrar para vocês, que é a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, que ela sai de 0,81, 0,76, 0,99, 0,94, 0,93, 0,89. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 89 centavos, quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Claro que daí nós temos as dívidas de longo prazo. Então vamos observar agora a liquidez corrente. A liquidez corrente, agora nós vamos ver o dia a dia da empresa. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela vem lá desde 2018
com 88 centavos, cai para 79, sobe para 1,04, cai para 99, cai para 87 e cai para 74. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela só tem 74 centavos. Não tem recursos para fazer frente ao seu pagamento das dívidas do dia a dia, tendo que a cada dia ter que correr atrás de dinheiro para fazer frente ao seu endividamento. Então, uma situação financeira bastante complicadinha ali para as Casas Bahia. Já o endividamento, que é o tamanho da dívida, que sai com 91,9, 97,6, 81,9, daí aumenta para 84, aumenta para 85 e agora fecha com 86%. De tudo aquilo que tem dentro das Casas Bahia, as Casas Bahia devem 86,26%. A margem líquida, que é esse número que a gente viu há pouco aqui na DRE, 1,1 negativo, 5,6 negativo, 3,4 positivo em 2020 através do lucro, e aí volta, de acordo com os prejuízos verificados, com uma margem negativa de 0,96, 1,11 agora em 2022 e 7,6% em margem negativa nesse ano de 2023. E tudo aquilo que as Casas Bahia vende, ela perde 7,6%. A rentabilidade do ativo é o resultado gerado em relação a tudo aquilo que foi posto dentro da empresa, que é o ativo. E aí, colocando todos esses bens e direitos dentro da empresa, o resultado obtido foi negativo. Então, houve uma perda no investimento de 1,18% lá em 2018, 5,87% em 2019, tendo lucro em 2020, a rentabilidade foi positiva em 3%, só que daí volta os prejuízos, com uma rentabilidade negativa de 0,84%, 0,96% e 5% agora em setembro de 2023. E o ganho dos acionistas, que é medido pela rentabilidade do PL, também ele vem aqui negativo, com 14,56%, aí passa um número absurdo aqui, 247,92%, até por quê? Porque aqui nós vamos ver que tem um PL de apenas 578 mil e um prejuízo de 1 bilhão e 400, quer dizer, os acionistas perderam todo o seu patrimônio líquido. Já em 2020, com o lucro, aí os acionistas passam a ter um ganho de 16,79, porém voltam a perder em 2021 5,27, em 2022 6,47 e agora esse ano vem perdendo 36,65%. E aproveito e trago para vocês aqui alguns indicadores aqui relacionados às ações das Casas Bahia, do Grupo Casas Bahia agora, né? Então, a começar ali pelo valor patrimonial. Quanto que vale, de fato, uma ação das Casas Bahia? Com base em todo o patrimônio que tem dentro da empresa, pegando tudo o que tem, pagando as dívidas e o que sobra, como se fôssemos distribuir entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 1,87. Portanto, é o valor que vale patrimonialmente uma ação. Porém, essa ação, para você comprar hoje, você vai pagar 52 centavos apenas, tá? Então, é uma ação que ela está com o seu valor de mercado muito abaixo do seu valor patrimonial, o que vai nos dar um deságio de 72%, medido ali pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fecha em 0,28. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, até estar ali em vermelho, 75 centavos de prejuízo por ação, o que vai dar uma rentabilidade negativa de 144%. E aí, naturalmente, você vai perguntar, mas como assim 144%? Imagina só, se o valor de mercado dela é 52 centavos, você paga por essa ação 52 centavos, e no ano ela continua perdendo na faixa de 75 centavos, então quer dizer, em um ano você perdeu 144% daquilo que você investiu. Dividendos por ação, enquanto há prejuízo, não há como se falar em dividendos. A relação preço/lucro também não existe. Por quê? O que é o preço/lucro? É o tempo de retorno que você irá levar para ter a rentabilidade, né, em relação ao seu investimento. Mas para ter o retorno tem que ter lucro. Se não há lucro, não há como se medir tempo de retorno. Free float, 76,04% das ações do Grupo Casas Bahia estão sendo negociadas livremente no mercado fora da mão dos controladores. Lembrando que os controladores hoje é a família Klein, através do próprio Michel Klein e também através de empresas, né, de fundos de investimentos da família que controlam hoje as Casas Bahia. E o tag along é de 100%, quer dizer que se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários. Aproveito também e trago esse gráfico aqui extraído lá do Google,
onde nós vamos conseguir ali de 2021 em diante, né, como, o que vem acontecendo com as ações desde a época que a ação era VIA e agora passa a ser BHIA3, né? Então ela começa cotada lá na faixa de R$ 9,86, isso lá em agosto de 2021. E aí repare que desde aquele momento a ação só cai, e tanto que entra 2022 já no outro patamar ali de 3,80, continua caindo, e quando chega em 2023 ela já é cotada a R$ 2,10. E durante 2023, agora, ela vem ali até numa certa estabilidade entre R$ 1,50 e R$ 2,00 até a metade do ano, quando então ela despenca novamente e agora ela vai rastejando ali na faixa de R$ 52. Lembrando que mais um tempo em persistir essa cotação abaixo de R$ 1, as Casas Bahia, o Grupo Casas Bahia, será forçado a fazer um grupamento de ações. Então por aqui você vê quando que as ações do Grupo Casas Bahia tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando as ações do Grupo Casas Bahia. Tá, então, mais uma empresa analisada, Grupo Casas Bahia. Grupo Casas Bahia agora, né? Não é mais nem Casas Bahia, nem Via Varejo, nem Via, agora volta a ser as Casas Bahia. Casas Bahia que, inclusive, trouxe o seu garoto propaganda de volta para tentar reencontrar o seu caminho, voltar ao passado, onde parou, né, a sua trajetória, e agora tentar retomar a sua trajetória desde aquela época, inclusive usando até o mesmo garoto propaganda que usava na época, né? E a gente fica aqui na expectativa que realmente encontre o seu caminho, porque todas as empresas aqui no Brasil são geradoras de emprego, são geradoras de renda, são geradoras de desenvolvimento, e o que nós mais precisamos no Brasil é justamente isso, empresas que gerem essas oportunidades, que gerem esses empregos, que gerem renda para a nossa sociedade poder também ter um padrão de vida, uma qualidade melhor. E naturalmente, para você que investe ou pretende investir em ações, naturalmente que a gente vai escolher aí dentre todas as empresas que estão listadas na Bolsa, aquelas que possam nos proporcionar um crescimento de patrimônio, mas para tanto a empresa ela tem que ser lucrativa, tem que cuidar do risco envolvendo a empresa em termos de endividamento, em termos de situação financeira, e a análise de balanços ela é essa ferramenta que te proporciona conhecer tudo o que vem acontecendo com a empresa para poder nos dar um norte para onde que essa empresa está indo, se vale, se não vale a pena investir nessa empresa. Inclusive, toda essa ferramenta de análise de balanço você pode aprender de forma simples, rápida, didática, através dos nossos cursos na plataforma Hotmart. Inclusive no vídeo, aqui na descrição, nós temos o link de acesso à plataforma Hotmart, onde você vai poder fazer o nosso curso de análise de balanço. Um curso que é rapidinho para você fazer, com uma linguagem muito fácil, muito simples e com custo muito baixinho, justamente para você poder aprender, né? Então não perca essa oportunidade. Está aí esperando vocês também na Hotmart. E fico aqui na torcida para que você consiga construir o seu patrimônio para lá na frente poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.